Pessoal, o socialismo na idade contemporânea, que aconteceu na Revolução Russa em 1917, socialismo idealizado por Karl Marx, nunca foi o socialismo clássico, teórico, nunca foi colocado em prática no mundo. O que foi colocado em prática é um socialismo modificado. Aconteceu na Rússia, em 1917, uma revolução. Mas vamos pensar um pouquinho nessa revolução. Havia um líder chamado Lenin. Lenin, ele fazia parte do partido bolcheviques. Ele pregava o socialismo, a implantação do socialismo através de uma revolução. Trotsky, que era uma outra linha de pensamento, pregava que o socialismo deveria acontecer democraticamente, as pessoas elegeriam os seus representantes socialistas e esses representantes, com o passar do tempo, colocariam em prática o socialismo na Rússia, que eram os mencheviques, o partido menchevique. Obviamente, que nós observamos na história, os bolcheviques foram aqueles que implantaram o socialismo. Eles tiveram apoio de uma central sindical, que eram os sovietes, que tinha várias categorias profissionais que faziam parte dessa grande central sindical, que eram os sovietes, militares de baixa patente, sargentos, cabos, soldados, artesãos, operários, professores, blá, 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 tudo fazia parte dos sovietes. Os sovietes foi o braço armado dos bolcheviques. Eles iniciaram a revolução contra o czar. O czar, só lembrando um pouquinho, o czar não dava assistência social para a população. Havia períodos, devido ao clima muito rigoroso da Rússia, havia períodos de fome, de baixa produção, as pessoas passavam fome, morriam de fome. Não havia apoio do governo czarista, então as pessoas não tinham simpatia pelo czar. As pessoas viviam momentos difíceis na Rússia. Outro problema, que também a popularidade do czar estava baixa, que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, entrou sem ganhar nada, sem motivo forte aparente. Entrou apoiando a Inglaterra e a França contra a Alemanha. Mas sobre a Primeira Guerra Mundial a gente vai falar num outro momento, tá, gente? Num outro vídeo a gente pode falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Estamos falando da Revolução Russa. Mas só comentamos, né? Então a população era contra a Rússia ter entrado na Primeira Guerra Mundial. E todos esses motivos, todas essas satisfações, e os revolucionários entraram em combate com as tropas czaristas, e essas tropas foram derrotadas. Várias derrotadas, o czar foi deposto, a família do czar eles foram mortos, mas os empresários, os capitalistas da Rússia se reuniram, pegaram o que sobrou das tropas czaristas, montaram um outro exército e começaram a combater os revolucionários. Já havia acabado a Primeira Guerra Mundial, a recém-acabada Primeira Guerra Mundial, os ingleses e franceses, observando que os revolucionários socialistas estavam ganhando, eles pegaram as tropas que recém-cansadas, né, recém-saídas da Primeira Guerra Mundial, levaram para combater os revolucionários. Essas tropas, ao chegarem na Rússia, essas tropas inglesas e francesas, elas foram apoiar esse exército que sobrou do exército czarista, mais um exército formado por esses empresários, esses capitalistas, que esses capitalistas eram chamados de brancos, essas tropas chamadas de brancos, contra-revolucionários. Receberam o apoio de forças inglesas e francesas, como eu falei, e eles começaram a combater os revolucionários, juntos. Os revolucionários demonstraram muito afinco, muita resistência, muita determinação. E eles ofereceram grande resistência a essa grande força que foi formada, somado os brancos, que eram essas tropas russas, de empresários e o que restou do exército czarista, mais forças inglesas e francesas. Com a resistência, com a determinação dos revolucionários,
os soldados franceses e ingleses se rebelaram contra seus comandantes que não queriam mais participar da guerra. Já tinham participado durante anos da Primeira Guerra Mundial contra os alemães, que foi um inimigo muito poderoso que eles enfrentaram. Eles começaram a se rebelar e queriam voltar à terra deles, aos países deles de origem. Com essa rebelião, com essa exigência, essa pressão dos soldados e até mesmo dos familiares dos países de origem, as tropas inglesas e francesas que estavam ajudando os brancos saíram, voltaram aos seus países de origem, deixando os brancos à mercê dos sovietes liderados pelos bolcheviques. O que aconteceu? Os brancos foram derrotados e foi implantado o socialismo da União Soviética. Só que esse socialismo, devido às condições precárias da União Soviética, mantinha a pequena propriedade rural, mantinha as residências, pequenas residências, né, apartamentos, casas, ficaram com os proprietários, eles colocaram as pessoas que não tinham de moral, sem teto, nas mansões, dividiam as mansões e colocavam as pessoas nos quartos das mansões, e grandes propriedades, né, grandes residências, mansões e casas muito grandes, eles dividiam. Agora, apartamentos pequenos, casas pequenas, não eram colocadas pessoas lá, estranhas lá. Só nessas casas muito grandes aí, que pareciam mais uns prédios, os condomínios, né? Que vivia uma pessoa, duas, uma família só, em casas com vários quartos, dezenas de quartos. Esses quartos eram colocados famílias, nesses quartos que não tinham de morar. Agora, as pequenas casas que moravam famílias em pequenas residências, não colocaram pessoas morando lá. Isso aí é um folclore, é uma fake news, tá? Que é falado aí. Não é colocado. Era o socialismo, não era o comunismo ainda. Mas esse socialismo não era o mesmo, não era o socialismo clássico, não era o socialismo teórico, era o socialismo que eles denominaram de socialismo real, né? O socialismo leninista. O Lenin tem que produzir, tem que competir com uma sociedade, com os países capitalistas, ele tem que manter alguns itens capitalistas, manteve para poder manter a economia do novo país, da nova ideologia. Essa revolução, esses combates da revolução foram até 1924, quando estabilizou e a guerra, as revoltas acabaram aí, mais ou menos 1924. Começou em 1917 e teve vários momentos, vários combates, que não vem ao caso aqui, é só para dizer para vocês que aconteceu. E foi implantado o socialismo real, que eles chamaram, que foi denominado socialismo leninista. Lenin morreu, assumiu Stalin, que foi um importante líder socialista, que foi muito duro, muito severo, muito austero, um ditador bastante opressivo, que promoveu grande opressão sobre os russos, e ele foi criado nesse momento, a União Soviética, no momento da morte de Lenin e Stalin assumindo. Alguns países foram anexados, esses países passaram e a Rússia passaram a ser chamados de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse grande país, ele foi governado por um grande estadista. Eu vou dizer por que ele foi muito grande, mas ele foi opressor. Ele não matou milhões e milhões, como foi falado, que falam as fake news aí. Não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, nunca ganhou, nunca foi indicado, nem perto, porque de paz ele não tinha muito a ver com paz, né? Ele realmente perseguiu desafetos políticos, ele criou centros de doutrinação socialista, que eram os gulags. Os gulags não eram campos de extermínio, eles eram locais de doutrinação. Pessoas iam lá, pessoas que de alguma maneira cometeu alguma coisa contra o socialismo, ou protestou, ou falou mal, ou tentou alguma ação mais violenta contra o regime. Essas pessoas iam, às vezes ficavam durante o dia lá, voltavam à noite para suas residências.
outros ficavam presos, permanentemente detidos lá, sofriam essa doutrinação, sofriam esses períodos de educação. Também eles eram levados para fazerem trabalhos comunitários, a construir estradas, ferrovias, trabalhar em lavouras. Então eles faziam esse tipo de trabalho. Muitos não resistiam, não eram habituados a trabalhar dessa maneira. Trabalho braçal, trabalho mais duro, mais rigoroso, e eles acabavam falecendo, mas eles não eram executados, eles faleciam por estar trabalhando arduamente, trabalhando trabalhos que eles não eram habituados, e também o inverno da soviética é bastante rigoroso, né? Até hoje é rigoroso o inverno lá. Mas, claro, tinha pessoas que eram executadas dentro dos gulags, os desafetos que eu falei, pessoas que não aceitavam estar presas lá, provocavam, eram mortos, mas não que os gulags eram campos de extermínio. Os gulags não eram campos de extermínio. Os campos de extermínio eram na Alemanha nazista. Tá? Os gulags não eram campos de doutrinação, como eu já falei. O objetivo era educar as pessoas e fazer com que as pessoas aceitassem o novo regime, a nova ideologia política. Esse era o objetivo dos gulags. Não era de matar as pessoas. Claro, como eu já falei, algumas pessoas morreram devido à rigorosidade. Também não era um local confortável, né? Não era um hotel 5 estrelas, nenhuma estrela tinha, né? E muitos lá se revoltavam contra aquela situação, aí eles eram mortos. Muitos desafetos iam para lá, já iam direto já para a forca, né? Então, mas Stalin cometeu um erro. Se matasse uma pessoa, para mim já considero errado, né? Uma pessoa já considero errado, uma perseguição política, né? Bom, mas Stalin foi importante porque ele colocou nos trilhos a União Soviética, e 70% da derrota dos nazistas foram por causa dos soviéticos. Os soviéticos acabaram com o exército nazista no leste. Os aliados tiveram vitórias importantes, influenciaram bastante na guerra. Os aliados vieram do oeste, mas 70% da guerra foi vencida pelos soviéticos. Eles invadiram Berlim, inclusive, né? Então, essa grande importância de Stalin teve um papel muito importante, decisivo na derrota dos nazistas. Stalin colocou a União Soviética nos trilhos, e depois a União Soviética foi sendo governada, mantido essa ditadura, né? Não teve eleições durante até 1991, quando ela acabou. Tá? Realmente o regime socialista não conseguiu ter um desfecho, perdurar por muito tempo. Em 1991 ele acabou. Mas vamos ver por que ele acabou no próximo vídeo.